Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berg e na aula de hoje nós vamos começar aí a parte de introdução à impressão 3D, tá? Que é o conteúdo aí do nosso livro de robótica do segundo semestre, o livro volume 2, beleza? Nós vamos aí começar a discutir um pouquinho sobre o tema, tá? Sobre a parte de impressão 3D, veremos os tipos de impressora, veremos o processo de impressão em si, tá? Materiais, enfim. Vamos ver toda essa parte aí e ao final do vídeo nós começaremos a ter contato com o site que vamos usar para poder fazer as nossas modelagens 3D, beleza? Então bora lá, galera! Para começar, galera, vamos aqui para o nosso livro, né? Eu não vou falar a parte da página, tá, gente? Porque como esse conteúdo é um conteúdo único para o F2 inteiro, Fundamental 2 inteiro e para o ensino médio, as páginas dos livros são diferentes, tá? Tem o mesmo conteúdo em todos os livros, mas as páginas podem ser diferentes. Então vocês olham aí no sumário do livro de vocês e procuram aí a página onde começa a parte da impressão 3D, né? Que é essa página que diz aí, ó, do digital ao mundo real. Hora de trazer ao mundo 3D as melhores soluções que sua mente pode produzir, tá? É aquela coisa, a gente imagina algo que nós queremos que seja palpável, alguma ideia nossa que nós queremos pegar nessa ideia, tocar nessa ideia, e aí a parte da impressão 3D torna isso possível, né? O que a gente idealiza, nós podemos imprimir na impressora aí 3D, beleza? Então, continuando aqui, ó, vamos para a próxima página aqui, tá? Vou acompanhando aqui o conteúdo do livro e mostrando a apresentação para vocês, certo? No nosso projeto, aí, no nosso módulo de impressão 3D, nós veremos aí vários tópicos, aí, várias partes, tá? Que seriam os tipos de impressoras, tá? E filamentos. Filamentos, quando eu falo em filamentos, é o material que ela usa para fazer as impressões, tá? As principais técnicas de impressão, as principais técnicas aí que as impressoras 3D utilizam para fazer o processo, tá bom? Ferramentas CAD, que são as ferramentas que dá para utilizar para criar projetos em 3D, projetos de modelagem em 3D, para poder usarmos aí nas nossas aulas. Porém, nós vamos usar o Tinkercad, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre ele ao final do vídeo, tá bom? Vamos ver a parte de fatiamento também, que é o processo final aí, antes da parte da impressão, tá? Com as ferramentas, a nossa ferramenta aí, o Tinkercad, nós vamos fazer toda a modelagem 3D, tá? Vamos criar o nosso projeto. Por último, nós vamos usar um outro programa para fazer a parte do fatiamento, que seria, entre aspas, aí, a finalização do nosso projeto para que ele possa ser impresso, que seria aí a parte final aí do nosso módulo de impressão 3D. Então, galera, eu vou ver se eu pego uma impressora 3D lá na Robociência ou vá até o prédio da Robociência para fazer um vídeo para vocês mostrando ela funcionando, tá? E também alguma peça que ela tenha feito a impressão para que vocês possam compreender de uma melhor forma, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. Então chegamos na parte aí dos tipos de impressoras e filamentos, tá? Nós vamos conhecer algumas das variedades aí de impressoras, tá? Alguns tipos de impressoras e os materiais que elas utilizam para fazer a impressão, beleza? Vamos lá, aqui de acordo com o livro, existem diversos tipos de técnicas de impressão e suas respectivas máquinas, cada uma com sua particularidade, atendendo às necessidades específicas. Veremos algumas dessas técnicas, suas vantagens e desvantagens, tá? Nós vamos ver aí a parte das impressoras, né, tipos de impressoras e quais têm algumas vantagens, quais têm mais desvantagens, enfim, nós vamos fazer um comparativo aí entre as impressoras e os tipos de impressão também, tá? Vamos começar aí pela DLP, nosso primeiro tópico aí, certo? A impressora DLP, que quer dizer processamento digital de luz, tá? Trabalham com um projetor que é submerso e um tanque com resina, ou seja, ela usa um material aí de resina para fazer impressão, tá? Durante a projeção da imagem, os pixels luminosos fazem com que o material solidifique e sirvam como base para a camada seguinte, ou seja, ela deposita, né, a resina na mesa de impressão e sobre essa resina é inserida uma luz, tá? Tem uma luz na impressora que
faz com que esse material derreta e aí vai subindo, aí vai criando as camadas da impressão, beleza? Também temos aqui, ó, síntese a laser e sinterização seletiva a laser, que é chamada SLS, tá? As máquinas SLS trabalham com materiais na forma de pó, que realizam o depósito do material seguindo pelo feixe de luz para condensar o material. Essa aqui já é um pouquinho diferente, ó. Elas fazem, colocam aí, depositam pó, né? Material em pó, e aí a luz que elas geram consegue derreter esse material, criando aí a impressão, tá? Criando o modelo aí do projeto, beleza? Após esse processo, o objeto recebe uma nova camada de pó através de um rolo, se repetindo, formando camadas, que é o que eu falei para vocês. Esse pó ele é derretido, tá? E aí vai criando camada por camada. Cria a primeira camada, derrama mais uma parte do pó, e aí a luz derrete novamente esse pó, criando uma nova camada, e assim por diante, tá? À medida que as camadas vão subindo, as camadas da impressão vão subindo, a mesa de impressão ela vai descendo, tá? No final do vídeo eu também vou deixar um link de um outro vídeo que eu achei muito legal, explicando mais sobre as impressoras 3D, certo? Continuando aqui no livro, embora tenham pequenas diferenças, ambas se destacam por este trabalho utilizando uma cuba alimentada pelo pó da matéria-prima, que será sintetizada a laser. Essas impressoras aí, as SLS, elas têm essa cuba que facilitam muito o trabalho delas, tá? Por conta da temperatura gerada dentro da impressora, tá bom? Essa conservação aí da temperatura ajuda no derretimento do pó, consequentemente na criação das camadas aí da impressão, beleza? Passando aqui o livro. Temos também, galera, a impressora jato de tinta. As impressoras por jato de tinta têm como particularidade a maior quantidade de cabeças de impressão. Trabalham com vários pontos de depósito do material aglutinante disposto em cartuchos. São consideradas as impressoras com maior custo e tempo necessário para realizar as impressões. Esse tipo de impressora 3D ela não é tão utilizada por conta dessa desvantagem que ela tem aí. O custo que é muito alto e o tempo para fazer as impressões é muito alto, certo? Então, por si só, uma impressora 3D ela já demora muito para imprimir, dependendo do projeto. Quanto mais detalhado o projeto, maior o tempo de impressão, tá? Quanto mais detalhes, quanto mais detalhes, maior o tempo de impressão, beleza? Uma boa vantagem das impressoras de jato de tinta é a possibilidade de impressões coloridas. O legal é isso, elas podem colorir o que ela está imprimindo, tá? Isso pode torná-las um padrão preferencial para as impressoras domésticas. Tem também o tipo estereolitografia, um nome esquisito, mas vamos lá. Esse tipo de máquina trabalha depositando resina líquida e incidindo a luz em determinados pontos, fazendo com que estes locais fiquem rígidos devido ao calor causado por esses feixes. Essa aqui já é um pouquinho diferente, ela trabalha com resina líquida, tá? E aí ela vai jogando a luz em cima da resina e aí fazendo a solidificação da resina, consequentemente a modelagem em si, certo? É um processo que denomina um grupo de máquinas as quais trabalham com depósito de resina seguido pela aplicação de calor. Esse processo normalmente precisa de reparos na peça após a impressão, então tem que ter um certo cuidado com esse tipo de impressora. Sempre que for feito algum projeto, sempre que for feita alguma impressão, ela precisa de reparos, tá? Logo após o processo aí de impressão. E impressora, para finalizar aqui, impressora por extrusão, certo? Que é a que nós vamos falar mais, é o que nós vamos utilizar no nosso módulo de impressão 3D, tá? Sendo o tipo mais comum de impressora comercialmente, as impressoras por extrusão trabalham com o processo conhecido como FDM, modelagem por fusão e deposição. O bico extrusor libera o material aquecido camada por camada. Esse processo é muito prático, mas a técnica possui baixa resolução ou pouco detalhamento ao imprimir. Esse tipo de impressora por extrusão é a impressora mais vendida aí comercialmente falando, tá? Porque ela é mais simples, é um processo mais simples. O que acontece? Eu já vou falar dos filamentos, tá? Mas adiantando aqui o processo, elas usam filamento ABS e PLA, são os mais usados, tá? Tem outros, mas esses dois aí são os mais utilizados. O que acontece? Ele é um rolo de plástico fininho, que ele é encaixado aí
num bico, numa espécie de bico extrusor, que ele é um bico que ele chega a uma alta temperatura capaz de derreter esse plástico. O plástico, por sua vez, ele vai passando pelo bico extrusor, né? E aí a impressora vai fazendo camada por camada com o plástico derretido, tá? E aí são camadas muito fininhas, tá? Coisa de milímetros. Cada camada, dependendo da impressora, o bico extrusor ele tem um tamanho diferente, então são coisas de milímetros, então vai fazendo camada por camada, por esse motivo também a demora na impressão de projetos 3D. Uma pequena desvantagem aí dessa impressora por extrusão, apesar de ser muito prática, mas como dizem no livro, a técnica possui baixa resolução ou pouco detalhamento para imprimir, tá? Você consegue fazer uma impressão, mas até consegue fazer impressões detalhadas, mas em outros processos, em outros tipos de impressão, talvez o mesmo projeto sairia com uma qualidade melhor, certo? Então vamos passar aqui para a parte dos filamentos, tá? Que eu acabei já adiantando algumas coisinhas, mas vamos lá. Aqui são os modelos, tá? Antes de chegar nos filamentos aí, são as imagens aí dos tipos de impressoras. Essa impressora por extrusão, eu acredito que essa seja uma bem parecida com essa que eu vou mostrar para vocês, beleza? Aqui temos a impressora de jato de tinta, a impressora por estereolitografia e a impressora por extrusão, tranquilo? Aqui são os tipos de filamento, como eu falei para vocês, tá? Os mais usados são ABS e PLA, tranquilo? Nós vamos ver aí a diferença de um para o outro, a vantagem e desvantagem de um para o outro, certo? Ao trabalhar, de acordo com o livro aí, ao trabalhar com as impressoras por extrusão, utilizamos um filamento de polímero, normalmente suspenso em um carretel, como vocês estão vendo aí na imagem, levado por um duto condutor até o extrusor. Esse plástico, esse fiozinho de plástico, ele entra numa pequena mangueira para ser levado até o extrusor, que é a ponta que eu falei para vocês, que consegue derreter esse material e fazer aí a modelagem, tá? Veremos um pouco sobre os polímeros mais acessíveis utilizados nesse processo. São eles ABS, que significa acrilonitrila, butadieno estireno, e PLA, poliácido lático, tá? Vamos ver a diferença entre os dois. Começando aqui pelo ABS, tá, galera? O ABS é um material derivado do petróleo e dos preferidos durante a impressão, pois além da sua alta resistência mecânica, ele também oferece maior facilidade em reparos após a impressão. Uma das limitações do ABS é o alto coeficiente de retração ao resfriar. Por esse motivo, é importante que durante a impressão a máquina mantenha-se em um ambiente com a temperatura constante. O que acontece aqui, galera? O ABS é um material, como diz aí no livro, derivado do petróleo, tá? É um dos mais usados aí quando se fala em impressão 3D, porém, ele tem algumas desvantagens, tá? Vamos falar um pouquinho das vantagens, que ele tem uma alta resistência, tá? Mecânica, e também ele oferece maior facilidade de reparos após a impressão. Caso a impressão tenha algum problema, tem como fazer o reparo dela, certo? Uma desvantagem dele, tá? É que o ABS ele se retrai quando esfria, tá? Então é necessário, quando for fazer a impressão 3D usando o ABS, estar num ambiente que a temperatura dele seja constante, tá? Para não acontecer essa mudança de temperatura e o material acabar se retraindo e alterando aí a impressão, beleza? O PLA, galera, é um polímero derivado do milho ou de outro tipo de amido. Ó, já estamos vendo aí que o PLA ele é derivado de amido, tá? Isso faz dele um material biodegradável e ecologicamente melhor. Uma das maiores vantagens do PLA é a flexibilidade das peças produzidas com esse filamento. Assim como o ABS, também possui ótima resistência mecânica e facilidade durante a realização de reparos ou acabamentos pós-impressão, certo? Então o PLA ele é um material biodegradável, tá? Ele também tem uma boa resistência, porém ele derrete um pouquinho mais fácil que o ABS, beleza? Então tem que ter esse cuidado aí na hora de usar o PLA nas impressões, tranquilo? Então, gente, como eu falei para vocês, ó, nós vamos usar aí o Tinkercad, tá? Essa é a logomarca aí do nosso aplicativo. E é um aplicativo bem fácil, eu vou estar abrindo ele aí rapidão para mostrar para vocês como é que faz para logar, como é que faz a conta, como é que mexe os primeiros passos aí. Eu não vou entrar em muito detalhe hoje, porque são os assuntos das nossas próximas aulas, tá?
Mas aí vocês vão ficar livres para abrir o Tinkercad, para vocês mexerem nele por conta própria, tá? Tentarem criar aí os projetos de vocês. E também, gente, na internet tem vários projetos simples que já dá para vocês irem treinando, tá? Para as nossas próximas aulas, certo? Já dá para conhecer algumas ferramentas e aí ficar mais fácil ainda para vocês na hora de começar nossas modelagens, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, então esse aqui é o Tinkercad, certo? É o site que nós vamos usar nas nossas aulas aí de impressão 3D, tá? No nosso módulo aí de impressão 3D. E ele é um site muito simples, é intuitivo, é fácil de mexer. E o melhor de tudo é que dá para fazer pelo celular também, sem problema nenhum. Dá para mexer tranquilamente aí o pessoal que só tem acesso a celulares, beleza? E aí para poder logar nesse site, também criar uma conta, é bem tranquilo, é bem fácil. Vocês vão vir aqui nesse botão aqui, inscreva-se agora, tá? Dá um clique. E vocês vão vir aqui nessa opção, por conta própria, certo? Criar uma conta pessoal, pode dar um clique aqui. Entrar com o Google, tá? O bom é que ele também usa aí as contas de e-mail do Google para poder criar a conta. Então clica aqui em entrar com o Google. Vocês serão redirecionados aí para a página onde você vai escolher uma conta. Vou escolher aqui minha conta, ó. E aí é só clicar e o site vai carregar e você já vai estar logado aqui, ó. Eu já tenho esses projetos aqui, porque como eu usei a conta que eu já tinha cadastro, então já aparece aqui os projetos que eu fiz. Inclusive eu fiz aqui esse relógio de parede que vai ser uma das nossas aulas, tá? Nós vamos aprender aí como é que faz essa modelagem. Então, ó, depois que vocês chegarem nessa tela, vocês selecionam aqui a opção projetos 3D, tá? E aí vocês vão em criar novo design. E aqui beleza, ó, nós temos aqui do lado direito as formas geométricas que podemos usar, tá? Deixa eu colocar qualquer uma aqui só para vocês verem. Eu vou usar aqui a esfera, é só arrastar para nossa mesa aqui. Lembrando que essa mesa aqui, essa área aqui de programação de trabalho, ela está no tamanho padrão já da mesa da impressora 3D, tá? Da mesa de impressão. Então vocês podem fazer os projetos de vocês tomando como base o tamanho dessa mesa, lembrando de nunca deixar muito próximo aqui da borda, porque pode dar problema, tá? Então, ter esse cuidado aí. Então, galera, vocês vão abrindo o Tinkercad, tá? Vão explorando aí, vão mexendo de forma livre mesmo. Ah, professor, eu tive algumas curiosidades com relação a algumas ferramentas aqui. Podem sair clicando. O intuito desse primeiro contato com a ferramenta, com o site, seria mesmo de conhecer, tá? Então aqui nós podemos aumentar o tamanho, tá? Clicando aqui nesse quadradinho, ou então podemos colocar de forma manual, tá? Sei lá, eu quero 50 centímetros aqui na minha altura, na minha largura, na altura eu quero 50 também, para ele ficar uma esfera uniforme. Tem Enter, e aqui na largura também quero 50. Perdão, aqui no comprimento quero 50 também. Então voltou a ser uma esfera uniforme, então uma esfera perfeita. Então, gente, vamos explorando. Tem muitos tutoriais também na internet, quem quiser dar uma olhada aí já para adiantar alguma coisa, tá? Porque esse assunto aqui do Tinkercad será nosso assunto das próximas aulas, beleza? Então é isso, gente. Nossa aula termina por aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Valeu!